Olá, eu sou Nery Barbosa e hoje eu quero falar para você, mãe cristã, que tem medo de ser chamada de radical. Eu quero falar com você, mãe cristã, que tem medo de ser criticada por pessoas que dizem que você cria seus filhos dentro de uma bolha, que você vive dentro de uma bolha. Sim, hoje é exatamente para você, mãe cristã, que tem esse medo. É para você que eu quero falar. Olha só, o que é esse medo? O que é exatamente esse medo de ser chamada, de ser vista como radical na educação dos filhos? O que é esse medo de ser criticada, de ser chamada, de ouvir que cria seus filhos numa bolha, que vive numa bolha? Esse medo, mãe cristã, é falta de coragem de se posicionar, tá? É falta de firmeza, de assumir o teu posicionamento, a tua autoridade na vida, na educação, na criação dos teus filhos, mãe, tá? E eu quero já enfatizar que é comum, sim, nós sentirmos esse medo, né? Só que nós precisamos deste posicionamento. Nós precisamos abrir mão, esquecer, tá? Não nos sentir presas a este medo. Da o quê? O que é esse medo? Medo da opinião dos outros. Medo do que os outros vão pensar, medo do que os outros vão falar. E nós nos esquecemos que o que está em jogo é a vida dos nossos filhos, é a salvação da alma dos nossos filhos, tá? É a proteção da mente dos nossos filhos que está em jogo contra toda a influência negativa deste mundo. Nós não podemos nos esquecer disso, tá? Só que nós, muitas das vezes, ficamos tão ali paralisadas, amedrontadas, sabe, com a opinião dos outros. Sabe, que chega num ponto que nos paralisa, que nos amedronta. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O que é? O que é essa bolha? O que é viver numa bolha? Se a bolha é os princípios bíblicos, se a bolha é a palavra de Deus, nós temos que viver sim dentro desta bolha. Nós temos que trazer sim nossos filhos para dentro desta bolha, porque só dentro desta bolha é que eles vão estar protegidos de todo o mal, tá? Então, pare e pense. Radical. Quando porventura ousarem dizer que você, mãe cristã, é radical demais. O que é ser radical? É viver os ensinamentos de Deus? É educar teus filhos com princípios, valores, virtudes, educá-los para o céu, guiá-los na estrada que conduz ao céu? Então nós temos que ser radicais, sim. Sabe por quê, mãe cristã? Porque ser radical, viver numa bolha, o que eles falam aí, que os outros falam, essa opinião dos outros, tá? Isso, nós temos que entender que nós estamos na contramão do mundo. E nós temos que continuar na contramão do mundo, sim. Tá bom? Porque não tem como ficar em cima do muro, tá? Não tem como querer agradar a todos. E nós temos que entender que nós não estamos aqui para agradar ninguém, a não ser o nosso Criador. Tá bom? Então, o que acontece? Criar os nossos filhos dentro da palavra de Deus, blindar, proteger a mente dos nossos filhos contra toda influência maligna, requer de nós um posicionamento, requer de nós coragem, atitude, perseverança. Isso são as virtudes.
E eu tenho isso muito mais aprofundado no meu curso também, tá? Agora, nós não podemos nos preocupar, nos deixar abater, não podemos deixar que a opinião dos outros parem a nossa caminhada, tá? Porque, como eu disse, nós temos que priorizar a educação dos nossos filhos. Não é uma opinião, um achismo de alguém, uma crítica de alguém que vai nos paralisar. Não! Nós temos que ser muito mais fortes do que isso, tá, mãe? Nós precisamos, nossos filhos precisam da nossa coragem, da nossa atitude, do nosso posicionamento, tá? Os nossos filhos precisam que nós representemos eles aqui, nessa terra. Nós somos representantes de Deus. Eles precisam ser guiados. Agora, se a gente ficar se magoando, pensando, se paralisando por causa da opinião das pessoas que não entendem o reino, que não entendem de salvação, que não entendem de céu, que não entendem da palavra de Deus, a gente não pode parar por isso. A gente não pode puxar o freio de mão de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós temos que avançar, tá? Então, o que é esse posicionamento que nós precisamos, mãe cristã? É andar sim na contramão do mundo, não olhando para a esquerda nem para a direita, para cima, para baixo, não, mas olhando para frente, para o caminho que nós temos que trilhar, para a estrada onde precisamos guiar os nossos filhos. É isso. Este posicionamento que nós precisamos é isso, viver, andar na contramão do mundo, sim. Porque se nós não tomarmos essa posição, esse entendimento, tá? De que como mãe cristã, nós precisamos andar na contramão do mundo pelos nossos filhos, tá? Para que amanhã eles venham também ser capazes de andar na contramão do mundo, porque foram ensinados por nós. Se nós não nos dermos conta disso, não assumirmos isso, não assumirmos esse volante e permanecer ali na direção, sabe? Sem olhar para os obstáculos, para as críticas. Se a gente não fizer isso, os nossos filhos vão padecer, tá? Não podemos ceder, não. E tenha em mente, desde já, que se está difícil, as coisas não vão melhorar. Infelizmente, vai piorar, tá? Infelizmente, vai piorar. Só que, com Deus, nós vamos ter toda a coragem, a autoridade para não tirar as mãos deste volante e continuar na contramão do mundo, guiando os nossos filhos dentro dos ensinamentos de Deus. Não podemos largar esse volante. Não podemos largar este posicionamento. Tá bom? Então, mãe cristã, se fortaleça na oração. Se fortaleça na palavra. Não deixe que palavras de fora entrem na tua mente, no teu psicológico, no teu coração, no teu emocional. Não permita isso. Não permita. Cuide da tua família. Cuide do teu lar. Preserve. Tenha domínio. Tá? Tenha autoridade ali. Mantenha-se firme, forte. É necessário que nós tenhamos, tá? Essa coragem. É necessário, não há tempo mais, sabe? De ficar choramingando, se lamentando. Não há tempo de ficar se preocupando, sabe? Com falas que vêm de fora. Não temos tempo para perder. Não temos.
precisamos tapar os nossos ouvidos, os nossos olhos, tá? Para toda crítica que quer nos parar, que quer nos impedir de continuar avançando na caminhada, tá? Na educação dos nossos filhos, na proteção da mente dos nossos filhos, contra todo este mal que está aí tomando conta do mundo, tá? E que tem bombardeado aí diariamente a vida das nossas crianças. Não podemos ceder, fraquejar, não. Mantenha-se firme, constante. E às vezes o que acontece? Essa questão de querer agradar todo mundo, essa questão de querer sair ali da nossa posição por algum momento, sabe? Por medo de receber críticas de alguém. Aí a gente acaba saindo do nosso posicionamento para agradar ali alguém e para não ser vista como radical, como quem vive numa bolha com seus filhos. Não saia da sua posição por nada, tá? Porque isso é muito perigoso. A luz piscou aqui, gente, mas já voltou, tá bom? E eu estou aqui de volta, né, com vocês. Como eu estava dizendo, é importante que a gente não saia da nossa posição por causa dos outros, tá? Por quê? Por que nós devemos permanecer no nosso posicionamento, tá? Como mães cristãs, defensoras da educação de seus filhos, defensoras de seu lar, de sua família. Por que a gente não deve sair do nosso posicionamento? Lá em Tiago 4, diz que aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então pare e pense. Quando a gente quer olhar para os outros, para o que os outros estão falando, fica com medo, aí prefere agradar os outros para não ser criticada, aí prefere ceder, aí prefere, né, se constituir amiga do mundo. Olha o perigo. Por que a gente não deve sair da nossa posição? Porque aquele que quiser ser amigo do mundo será inimigo de Deus. Então isso é muito sério, tá? Nós não estamos aqui para brincar, para ficar em cima do muro, para um dia tá na posição, no outro dia tá em cima do muro. Um dia tá na posição, no outro dia solta o volante. Um dia tá na posição, no outro dia cede. E quem vai perder com isso? Nossos filhos. Como é que vai blindar a mente de uma criança, proteger a mente da criança contra toda esse bombardeio, sabe, de influências malignas, negativas na vida de nossos filhos? Como é que se vai proteger se a gente não gruda no volante e segue em frente na contramão do mundo? Como é que vai fazer isso? Se a gente não tem constância, se a gente não tem os nossos pés firmes ali, então fica difícil de conduzir os nossos filhos para o céu, tá? Se eles mesmos não vê essa constância, essa autoridade, esse posicionamento em nós. Um dia minha mãe fala que pode, no outro dia não pode. Um dia minha mãe deixa, no outro dia não deixa. Ah, num dia minha mãe vai, no outro dia não. Não, num dia... Não dá, sabe? Você vai perder as rédeas da educação dos teus filhos. É necessário assumir o posicionamento e permanecer nele até a volta de Jesus, tá? Lembre-se de que eu falei, as coisas estão difíceis, sim, mas nele é muito difícil. As pessoas falam, a família fala, os vizinhos falam. Mantenha-se firme, porque está difícil e vai piorar, tá bom? Se a gente começar a ceder agora,
E lá na frente, então, vamos largar? Vamos abrir mão de tudo? Não, não. Precisamos buscar a nossa força em Deus. Precisamos perseverar mais na oração, no jejum, tá? Na leitura da Bíblia. Como é, né? Como é que eu vou conseguir grudar nesse volante, permanecer no meu posicionamento e seguir firme na contramão do mundo, sem olhar para a direita, para a esquerda, sem olhar no que estão falando, criticando? Deixe que falem, deixe que chamem que você é radical, deixe que falem que você vive numa bolha, tá? Viva mesmo dentro dessa bolha com teus filhos, que é a palavra, os princípios bíblicos, os mandamentos de Deus. É necessário, sim, vivermos numa bolha, sermos radicais, sim, senão o mundo vai engolir as nossas crianças. E nós não vamos conseguir resgatá-las. Então, se a gente não assumir esse volante do posicionamento, andar na contramão do mundo, sem medo, tá? Sem medo. Eu disse no início, é normal até, tá? Não estou aqui lhe condenando, mãe cristã, por de repente você estar sentindo aí algum medo, sentindo uma opressão. Calma, tá? A gente entende isso. Só o que não pode é se deixar vencer por este medo. O que não pode é se deixar vencer por essa opressão. Você precisa se levantar, tá? Buscar forças de onde, Nelly? Da palavra de Deus. Na oração, no Espírito Santo, tá? É necessário que você se levante, se posicione, tá? Jogue esse medo para fora. Tenha consciência do lugar em que Deus te colocou, mãe cristã. Tenha consciência da posição onde Deus te colocou. Você tem filhos para guiar para o céu. Você tem filhos para educar. Para onde? Para o céu. Você tem filhos para instruir. Para onde? Para o céu. Tá? Você tem filhos para ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus. Você tem filhos, mãe cristã, cujas mentes precisam ser blindadas. Blindadas contra o quê? Contra as influências malignas deste mundo. Olha só, mãe, o privilégio que Deus lhe deu. Olha só a posição em que Deus lhe colocou. Você não pode agora deixar que o medo lhe vença. Você não pode deixar agora que as críticas que vêm de fora lhes afetem. Não pode. Você tem que entender que você é mais forte que isso. Você tem que entender que você tem um Deus, tá? Que pode te dar toda a força, toda a coragem, toda a autoridade. Então, permaneça onde Deus lhe colocou. Não ceda, tá? Não ceda. Repreenda todo medo na tua vida, tá? Interceda por você mesmo, dobre teu joelho, apresente tua vida a Deus. Se você tem esse medo, se você se sente assim oprimida, tá? Pelos ataques que vêm de fora, repreenda, apresente isso a Deus, se fortaleça na oração. E eu tenho certeza que você vai se levantar mais forte, que você vai jogar esse medo para fora de você e que você vai olhar para os teus filhos e vai ver a missão importante que você tem na vida deles para concluir, tá? Você está no volante ali e você tem uma estrada a seguir. Você não pode dar ré, tá? Você não pode virar à direita, nem virar à esquerda.
por causa da opinião dos outros. Você tem que manter, tá, a tua visão em Jesus. Você tem que entender que os teus filhos estão sentados no banco de trás e você está guiando este volante. E se você parar, frear, não virou para a esquerda, nem para a direita, nem deu ré, parou no meio do caminho, não consegue mais acelerar por causa da opinião dos outros, por causa que as pessoas falam que você é radical, que você vive numa bolha. Não pare! Não pare! No meio do caminho, teus filhos estão no banco de trás, sentados, tá? Precisando que você pegue neste volante, pise no acelerador e continue a caminhada, continue o percurso, guiando eles para o céu. Você não pode parar. Você não pode deixar que nada te pare. Chama o Espírito Santo de Deus e fala para ele se assentar do teu lado, tá? Para te encorajar, para estar junto com você, não deixar que você ceda. Olhe para os teus filhos, mãe, e veja a importância do posicionamento que você precisa assumir e permanecer, um posicionamento que Deus lhe deu, que Deus te colocou. Olhe para os teus filhos e veja. O tempo passa assim. O tempo voa. E a gente olha para trás e vê, meu Deus, eu não ensinei nada para os meus filhos, meu Deus. Quanto tempo eu perdi, eu podia ter ensinado isso, ter falado disso, e agora eu preciso correr, acelerar. Entenda a importância, a vida dos nossos filhos é uma geração, tá? Que precisa ser transformada através da nossa vida. E o tempo passa muito rápido, olha aqui. Cadê? Essa daqui. Olha, minha filha aqui, bebê. Aqui acho que ela tinha, deixa eu ver aqui, dá pra ver bem? Creio que sim. Aqui ela tinha acho que uns 6 meses de idade. Olha que fofurinha, gente, né? Então, hoje ela tem 7 anos, tá? Ela vai fazer 7 anos semana que vem, 7 aninhos de idade. Olha, o tempo voa, tá? Eu olho pra cá e falo, meu Deus, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter amado mais. Eu poderia ter ensinado mais. Eu poderia ter pisado mais fundo no acelerador e ter tirado o pé do freio, sabe? Então, hoje eu digo para vocês, aproveitem cada momento, tá? Que vocês têm ali com os filhos de vocês. Porque o tempo não volta, tá? Então não perca tempo se magoando com a opinião alheia. Não perca tempo, tá? Se abatendo com o que os outros falam, tá bom? Você tem que entender que você tem uma missão, mãe. Você tem que entender a responsabilidade onde Deus lhe colocou. E nós seremos cobradas por isso. Nós seremos cobradas, tá? Por isso. Então, como eu digo, aqui eu resumo um pouco, tá? Para passar para vocês. Porque no vídeo não dá, né? Assim, 30 minutos, 40 minutos não dá para aprofundar. Não dá para aprofundar tudo, tá bom? Mas eu quero muito que vocês entendam, tá? Essa questão desse medo, tá? Medo da opinião dos outros. De pessoas que não sabem qual é a nossa missão, pessoas que não entendem da palavra de Deus. Então você não pode recuar, mãe, tá? Você não pode se acovardar, tá bom?
Se está tendo esse sentimento de medo, tá? Dobre teus joelhos. Se fortaleça. Se fortaleça. Para que você não venha ceder, não venha parar, tá? Não venha frear ali e ficar estagnada no meio do caminho. E aí teus filhos estão lá no banco de trás, esperando que você prossiga, avance na estrada. E você tá parada. E aí o tempo vai passando, eles estão lá sentados no banco de trás. E os anos vão passando, eles vão crescendo, e você parou, freou no meio da estrada que conduz eles aos céus. Você parou no meio dessa estrada, por medo, tá? Por não querer, por não ter coragem de se posicionar. Então não pare. Busque essa coragem, esse posicionamento que você está necessitando hoje na palavra de Deus, tá? Não deixe que os teus filhos lá no banco de trás vá crescendo parados no tempo, porque depois, passou-se os anos, quando você quiser pisar nesse acelerador novamente, passou-se muito tempo. Teus filhos ficaram lá no banco de trás, sem aprender nada, porque você parou no meio do caminho. Como é que vai recuperar agora esse tempo? Sabe? Enquanto eles estavam parados lá no banco de trás, e você na frente no volante parada, estagnada, tudo que foi de influência do mundo foi entrando ali. Eles ficaram parados naquela janela, olhando tudo, vendo tudo, ouvindo tudo, as influências de fora, e foram contaminados. Então você não pode parar, mãe. Você tem que prosseguir nessa estrada, blindando a mente dos teus filhos, protegendo a mente deles, tá? De todo o mal deste mundo. Olha só. Olha só. Como é que você vai fazer isso? Você vai dobrar os teus joelhos e vai clamar o nome de Jesus. Ele é que vai te fortalecer, te dar coragem, ânimo, força, autoridade. Sente-se no teu lugar, mãe. Posicione-se, tá? E prossiga na tua estrada. Prossiga, não solte o volante. Não deixe teus filhos parados, sentados no banco de trás, sendo influenciados por este mundo. Não deixe, tá? Seja firme, constante, tá bom? Nós precisamos andar na contramão do mundo. Nós precisamos, tá bom? Não se importe com o que vão falar, com o que vão pensar, com as críticas. Eu sei que as críticas muitas vezes vêm daquela pessoa mais próxima de nós. Eu sei. Mas nós temos também que ter sabedoria, tá? De que aquela pessoa tá falando aquilo porque ela não entende. Ela não sabe o que eu e você sabe, mãe. Ela não conhece o Jesus que eu e você conhecemos. Ela não sabe a missão que nós temos diante da vida dos nossos filhos, tá? Então não se deixe abater pelas críticas, pelas falas que vêm de fora, não se deixe. Porque as pessoas não entendem, elas não sabem, elas não conhecem, elas não vivem o que nós vivemos. Elas não têm as experiências com Deus que nós temos, tá? E mais um motivo para nós continuarmos, perseverarmos, sermos constantes no nosso posicionamento, para que essas pessoas amanhã venham ver que realmente nós continuamos, perseveramos até o fim e que elas venham olhar para nós e ver Cristo em nós, tá?
Que nós venhamos ser exemplos para essas pessoas. Então, não temas. Não temas. Continue firme, tá? Firme. Porque a nossa recompensa virá do Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor. É um privilégio assumir essa missão, tá? Conduzir os nossos filhos. Transformar toda uma geração para o reino de Deus. É um privilégio que nós temos e não podemos abrir mão dele, tá bom? Então, quero muito que vocês entendam isso, tá? Em nome de Jesus. Não se esqueçam, não se esqueçam. Com Deus, nós podemos prosseguir, avançar e cumprir o propósito que Deus nos designou, tá bom? Vamos zelar, blindar, educar os nossos filhos para o reino de Deus. Amém? Então, é isso que eu queria falar hoje com vocês. Um beijo, fiquem com Deus, tá bom? E quero dizer mais uma coisa. Tem algum tema que vocês querem que eu traga aqui, tá? Tem algo que vocês querem que eu fale aqui para vocês? Deixem nos comentários, tá bom? Deixem aí nos comentários. Nelly, eu queria muito que você abordasse esse assunto. Deixe nos comentários que eu vou estar lendo, tá? E vou estar sim, tá? Atendendo aí vocês com todo o amor, tá bom? No nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.